Olá, meus queridos alunos, vocês pediram? O professor Klaus faz. Eu preparei um pequeno material para vocês de revisão para essa prova da próxima sexta-feira, dia 29 de abril, que vai ser a nossa prova lá na Uniandrade. Eu gostaria de lembrar que vai ser prova presencial, individual e sem consulta. Então, estudem bastante. Tem todas as gravações das aulas lá, tem os slides disponíveis e hoje agora já coloquei esses slides de revisão. Não quer dizer que não vai cair coisa que não esteja na revisão, mas a revisão traz os pontos principais para vocês estudarem. Prestem muita atenção, entendam a matéria, esse é o mais importante. Gostaria de lembrar que a prova vai começar às 7h15 da noite, lá na Murici, né, na sede da Murici, sala 312. Até o momento eu recebi esse indicativo que vai ser na sala 312. Provavelmente vocês devem ter recebido já algo da coordenação sobre isso, e lá também deve ter algo escrito. Algumas coisas básicas sobre a prova, né? Vai ter questões objetivas, vai ter questões discursivas, então prestem muita atenção sobre isso, tá? Toda a matéria vai cair, toda a matéria. Não tem um assunto que não caia, todos os assuntos vão cair. E vocês só vão poder ficar na carteira com lápis, caneta e borracha. Celular desligado dentro da bolsa e a bolsa na frente da sala, ali debaixo do quadro, tá? Isso é para evitar algumas situações meio ruins que a gente já teve anteriormente, etc. Celular tocando, aluno querendo colar pelo celular. Então, para evitar essas coisas assim, eu já tomei isso como padrão para todas as minhas turmas. Não é nada contra vocês em específico, né? Mas são situações que eu, como professor, já vivi anteriormente. Algo muito importante, não é só decorar a matéria, mas entender a matéria. Quando vocês sabem os conceitos básicos, vocês conseguem desenvolver o resto. Por isso, não só estudem, mas aprendam, pensem, raciocinem, tá bom? Então, assim, para não ficar um vídeo muito longo, muito chato para vocês, o nosso jogo de slides de revisão dá mais ou menos 100 slides. Eu vou fazer um vídeo de 1 hora, começando da matéria mais antiga até onde der a matéria mais nova, tá? Em torno de 1 hora, mais ou menos, a gravação, para não ficar muito longo para vocês aqui, tá certo? E daí, as últimas aulas, né? Principalmente aquelas aulas de abril, a gente tem mais fresco na cabeça, é mais fácil. Vamos ver mais ou menos até onde dá para ir nessa gravação. Como se fosse uma aula, né, online normal que a gente teria, mas que a gente não teve nas últimas 2 semanas por causa de 2 feriados, tá? Então vamos começar? Eu vou compartilhar aqui a tela. E vamos começar. Então, vocês já devem estar vendo aí. Bom, essa semana 13, revisão para avaliação global 1 e prova ao mesmo tempo, tá? Então, a gente começou a falar um pouco sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável. A gente tem que se lembrar que meio ambiente é tudo que nos cerca, né? Isso, as próprias palavras meio ambiente significam isso, ao redor de o que nos cerca. Tanto que a expressão meio ambiente é uma redundância, pois os dois componentes da expressão significam a mesma coisa. A gente pode dividir, a grosso modo, meio ambiente em natural e artificial. O artificial ainda em fabricado e domesticado. Fabricado é aquele que a gente muda extensa e intensamente a paisagem, típico cidade, né? E domesticado é aquele que a gente muda a paisagem, mas não tão drasticamente, que é típico a parte do campo, né? Agricultura, pecuária, floresta plantada e assim por diante. Ambiente, meio ambiente natural, são aquelas regiões autossustentadas que têm pouca ou nenhuma influência do ser humano. Bom, falando sobre o homem e a natureza, a gente sabe que o ser humano
é o ser com maior capacidade de adaptação ao ambiente natural. Por isso que a gente hoje domina, né, o planeta. E a razão disso é que a gente tem capacidade de modificar o ambiente ao nosso redor, como nenhuma outra espécie tem. Essa história começou, essa capacidade começou a se mostrar lá na pré-história, onde a gente começou a desenvolver ferramentas, organizou grupos e assim multiplicou a capacidade individual, a capacidade de cada um de fazer alguma coisa. Primeiro veio a caça, e também a coleta de frutos, né, para poder sobreviver. Daí a gente começou a planejar ações para que o trabalho fosse mais bem executado, tivesse mais produtividade. O ser humano viu que para chegar onde que ele queria chegar, ele precisava se unir. E só assim a capacidade de trabalho ia aumentar quando as diferentes pessoas se unissem com um objetivo em comum. A gente começou como nômades, né? A gente aproveitava os recursos, principalmente no tempo da caça e da pesca, né? Da caça, pesca e coleta. A gente aproveitava os recursos de um certo local e daí depois ia para outro, ia para outro, ia para outro. Há mais ou menos 8.000 anos atrás começou a domesticação dos animais e das plantas. Então isso permitiu o surgimento da agricultura e da pecuária. Como o ser humano conseguia cultivar plantas e criar animais em um só local, então ele pôde se estabelecer nesse local. Mas daí ele teria que aproveitar muito melhor os recursos à volta dele, né? Então ele começou a desmatar, utilizar materiais da região e até desviar cursos de água. Começaram a surgir as primeiras cidades. Foi lá no Iraque, onde hoje é o Iraque. Mas essas cidades, elas começaram a destruir tudo que tinha em volta, né? O ambiente natural circunvizinho. E daí vários exemplos de civilizações que começaram a destruir coisas em volta. A civilização romana, com as demonstrações dele trazendo animais de todos os pontos do império. Os maias ali no México, na América Central e no México, começaram a desmantar para plantar principalmente milho. Angkor Wat, no Camboja, que há mais de 2.000 anos atrás foi a maior cidade do mundo, chegou a ter 1 milhão de habitantes, mas precisava de grandes quantidades de água. A Idade Média na Europa, 1.200 até 1.500, onde que as pessoas começaram a se aglomerar em cidades e aumentar muito o número de doenças, as epidemias existentes. Até que chegou no século XVIII, 1700 e pouco, e deu uma grande reviravolta para o ser humano. Veio a Revolução Industrial. Ela começou na Inglaterra e daí se proliferou para o resto do mundo, mas ela começou quando inventaram a máquina a vapor, que essa máquina a vapor conseguia produzir mais e mais rápido, né? Então tinha uma maior independência do próprio ser humano. Isso promoveu um crescimento econômico muito grande, uma maior geração de riqueza e, para alguns, não todos, prosperidade e qualidade de vida. Mas, por outro lado, exigiu uma grande quantidade de energia, recursos naturais, as pessoas começaram a se aglomerar mais ainda em cidades, a urbanização foi acelerada, sem critério nenhum, e daí começou a contaminar o ar, o solo, a água, e houve maior desmatamento. O ser humano começou a precisar cada vez mais de recursos naturais, tirar esses recursos do meio ambiente. E a gente tem aqueles não renováveis, né, que se esgotam com o uso, mas alguns ainda podem ser reciclados. Os renováveis que não se alteram, como energia solar, ventos e marés, mas tem aqueles que se alteram se a gente não tomar muito cuidado, como lenha, solo, rebanhos, cardumes, etc. E aqueles que o professor Klaus chama meio renováveis, meio não renováveis, né? E o principal, eu acho que é a água. A água é um recurso finito, mas ela tem tanto, tanto, tanto que a gente, teoricamente, não precisaria se preocupar. Mas o que a gente fez? Poluiu a água.
E hoje a água que a gente precisa, água potável, água doce, quase não existe, né? Muito pouco. Então, essa preocupação com a questão ambiental já é muito antiga, né? Malthus, em 1798, escreveu um ensaio sobre a população, e ele falou assim, olha, a população tende a crescer numa progressão geométrica, e a oferta de recursos naturais numa progressão aritmética. Vai ter um ponto, chamado ponto de crise, que eu vou ter muito mais gente do que recurso natural. E daí as pessoas vão ter problemas, né? Quando a gente usa esses recursos para construir nossos bens, nossos produtos, serviços, né? A gente joga fora os restos. Então a gente usa o meio ambiente como recipiente de resíduos. A natureza ela está se acostumando durante milhões de anos a absorver restos de outros organismos, né? O grande problema foi quando o ser humano começou a produzir substâncias que a natureza não conseguia mais absorver. E isso a gente chama de poluição. Então, poluir é sujar, corromper, degradar, manchar. Poluição é o ato, o efeito de poluir. Poluente é aquela substância que vai poluir. E quando a gente fala na nossa disciplina aqui, poluir e contaminar a gente usa como sinônimos. A poluição pode ser de fontes naturais, mas daí não tem o que a gente fazer, né? O vulcão, por exemplo, quando explode, manda principalmente enxofre e outros metais pesados para o mundo inteiro, né? Mas aí a gente não tem o que fazer. O que a gente pode fazer em relação às fontes antropogênicas, né? Antropo, ser humano, gênica, criada por. Então, são fontes de poluição criadas pelo ser humano, como fábricas, veículos, nossas casas, né? Os poluentes podem ser primários, aqueles que a gente joga no ambiente e ele faz um efeito já tóxico para o ambiente, ou secundários, quando a gente joga um poluente primário e ele, devido às condições físicas, químicas e biológicas do ambiente, ele se transforma em outra substância que daí vai ter um poder tóxico para o ambiente. Também o poluente vai depender muito do seu tempo de permanência no ambiente, mas permanência aquela que ele vai provocando danos, né? Se ele está lá no ambiente, mas não provoca nenhum dano, não tem problema. E também o local de poluição, né? Pode ser o ar, a água, o solo, o som, que também é um tipo de poluente. Mas como que o ser humano, ao longo do tempo, foi evoluindo esse seu pensamento? A gente passou por muita coisa, né? E daí a gente teve que aprender com tudo isso daí, né? Não é assim simplesmente vai fazendo e pronto, né? As décadas de 50 e 60 foi assim, foram reveladoras, né? A gente começou a ter consciência do que estava acontecendo, surgiram os primeiros movimentos ambientalistas, principalmente falando da contaminação do ar e da água. Teve como exemplo o mal de Minamata, no Japão, onde que em uma baía com várias pequenas vilas de pescadores, tinha uma empresa que jogava mercúrio direto na baía. Esse mercúrio entrava nos peixes, nos crustáceos, nas algas, as pessoas iam lá e comiam. Daí começou a nascer criança sem movimentação e tal, não conseguia movimentar o corpo e etc. O rio Thames, em Londres, né, que aquele rio famoso que passa no centro de Londres, era super poluído, era podre. E as pessoas começaram a ver isso e reclamar. Por isso a gente chama as décadas de 50 e 60 como décadas da conscientização. Até que na década de 70, em 1972, o ser humano decidiu se encontrar lá em Estocolmo, na Suécia, e discutir meio ambiente. Foi a primeira grande conferência mundial sobre meio ambiente. E olha, pessoal, só nessa conferência que se chegou à conclusão que poluir é crime. Hoje é tão simples, é tão comum a gente pensar isso, mas não era comum antes. Foi na década de 70 que teve a crise energética, onde o barril de petróleo quadruplicou de preço. A gente começou a pensar sobre a valorização de resíduos. Pô, isso não é lixo, isso eu posso aproveitar. E começou a surgir as primeiras ideias sobre desenvolvimento sustentável.
Né? Como foi nessa década que a gente considerou que poluir é crime, então foram as primeiras leis, os vários países do mundo começaram a fazer as primeiras leis relacionadas a isso. Por isso a gente chamou a década de 70 como década da regulamentação e controle ambiental. Veio a década de 80, né? E teve vários acidentes ambientais, Bhopal, com urânio carbide, morreram mais de 5 mil pessoas na Índia. Chernobyl, em 1986, agora, dias 24 e 25 de abril, agora está comemorando 36 anos, comemorando em termos, né? Marca 36 anos da explosão da usina nuclear de Chernobyl. Não sei se vocês estão acompanhando a guerra da Ucrânia. Os russos entraram em Chernobyl. Chernobyl hoje está na Ucrânia, né, perto da Bielorrússia, bem na fronteira com a Bielorrússia. Em 89 teve o acidente com o superpetroleiro Exxon Valdez lá no litoral do Alasca. Eles começaram a ver, já tinha muita legislação sobre o meio ambiente, mas eles começaram a ver que eles tinham que regular quais indústrias iam se instalar onde. Então, eles desenvolveram o chamado EIA-RIMA, Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto de Meio Ambiente. Então, essa década, ela foi considerada a década da legislação específica de novas indústrias. Então, quando uma indústria ia se instalar, ela já, o próprio fato de instalação já estaria ligado à questão ambiental. E daí veio a década de 90, né? Que as pessoas chegaram e disseram, pô, eu quero comer melhor, eu quero respirar melhor e etc. Nem que eu tenha que assumir custos extras para isso, para manter minha qualidade de vida. A gente começou a discutir o uso de matérias-primas escassas, o uso de energia, foram aí que surgiram as primeiras lâmpadas fluorescentes. A reciclagem foi no final da década de 80, começo da década de 90, que surgiu o programa Lixo que Não é Lixo, Separe, né? Aqui em Curitiba. A família Folhas, que voltou agora, e a gente começou a discutir muito o desperdício que a gente estava fazendo, né? Em 1992, o mundo inteiro voltou a se encontrar em grande conferência mundial sobre o meio ambiente, aqui no Rio de Janeiro, né? E ali se viu o seguinte, que não adianta a gente fazer ação isolada, localizada, quer dizer, adianta, é bom, mas o meio ambiente tem que ser uma preocupação da humanidade, não só de um aqui, um ali, etc. Todo mundo tem que se preocupar com o meio ambiente. E daí, na década de 90, surgiram os conceitos de certificação ambiental, atuação responsável, gestão ambiental. O jeito como as empresas, organizações não governamentais e órgãos fiscalizadores, eles se relacionavam, modificou bastante. Eles começaram a ver, poxa, por que a gente não se junta? E daí, por exemplo, multas e autuações ficaram para um segundo plano. Como assim? As empresas não iam mais receber multas? Claro que iam, mas as empresas estavam pensando de uma outra maneira. Eu vou fazer tudo certo em relação ao meio ambiente. Eu vou mostrar para o meu público consumidor que eu sou legal, eu sou bonzinho com o meio ambiente. Então, não recebi mais multas e autuações porque começaram a fazer certo. Isso a gente chamou de responsabilidade solidária, né? E afetava muito afeta ainda muito a imagem das empresas. É só vocês verem Vale do Rio Doce, com Mariana em 2015 e a outra em 2018, não me lembro o nome da cidade, escapou agora. Mas esses dois grandes acidentes, a Vale do Rio Doce, qual a imagem ambiental da Vale do Rio Doce? Muitas empresas começaram a ver a questão ambiental não mais como um problema. Eu tenho que fazer isso. Que droga. Não. Começaram a ver a questão ambiental como uma solução maior, né? E daí a gente entrou na nossa terceira semana de aula para falar um pouquinho mais sobre esse assunto. A gente falou de alguns conceitos, né, que são muito importantes quando a gente trabalha com o meio ambiente. Por exemplo, poluição ambiental, ação ou omissão do ser humano que, através da descarga de material ou energia, atuando sobre as águas, solo e ar,
causa um desequilíbrio nocivo, seja de curto, médio ou longo prazo, sobre o meio ambiente. Quer dizer o quê? Assim, ação é quando a gente joga algo ruim no meio ambiente. Um resíduo, por exemplo, que vai ser tóxico ao meio ambiente. Omissão é, por exemplo, um acidente, né? A Chernobyl foi um acidente, então foi uma omissão. Alguém deixou de fazer algo e acabou provocando poluição ambiental. Isso pode ser por material, como resíduos sólidos, esgoto, fumaça, ou pode ser por energia, como foi o caso de Chernobyl, tá? E esse problema pode atuar em qualquer compartimento ambiental, como água, solo ou ar, mas sempre se caracteriza por provocar um dano ambiental, seja de curto, médio ou longo prazo. Gente, provocou um dano por 1 minuto, já é poluição ambiental, tá? Não precisa ser por longo tempo. E a gente sabe que a poluição degrada a qualidade ambiental, saúde, todos os seres vivos que existem, a biota, a parte estética, né, fica bonito ou feio, e a parte sanitária, doenças, né? A origem da poluição é muito complexa, pode ser de vários lugares diferentes e acaba se misturando, e os efeitos são difusos, né, porque eles se espalham. Então, assim, quando eu ando de carro e o carro solta a fumaça, o vento vai levando a fumaça para lugares cada vez mais longe. E as consequências são cumulativas, vão se acumulando mais e mais e mais poluição. O efeito é cada vez pior. E são crônicos, né? As consequências são crônicas, quer dizer, dura por muito tempo. A grande questão é que a despoluir não é tão fácil. Tecnicamente é muito complexo e é muito caro. E podem ir desde soluções locais, aqui eu no meu lugar, até soluções globais, como, por exemplo, a emissão de gases do efeito estufa, né? Que daí todo mundo tem que se juntar em relação a isso. E daí, para discutir um pouco mais essa questão ambiental, foi desenvolvida a ideia de desenvolvimento sustentável. Em 1987, a ONU fez um relatório chamado Nosso Futuro Comum, ou relatório Brundtland, que definiu como promover o desenvolvimento econômico satisfazendo os interesses da geração presente, sem, contudo, comprometer a geração futura. E quer dizer mais ou menos o seguinte: você pode consumir agora? Claro que pode, professor. Posso ter um carro? Posso ter uma casa? Posso ter um computador? Um celular? Pode, sem crise nenhuma. A grande questão é, pense bem como você está fazendo isso. Porque teus filhos, teus netos, teus bisnetos, teu trineto, sei lá mais o que, eles também têm o mesmo direito de consumir que você. O problema é que se você consumir muito agora, não vai ter para eles depois. Né? Pense na água, por exemplo. Né? Problema sério. E o Sachs, um grande pensador da área de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, escreveu que essa ideia aqui anterior de desenvolvimento sustentável, na verdade, tem 5 dimensões. A primeira é social. Eu tenho que melhorar o nível de distribuição de renda, diminuir a exclusão social e a distância econômica entre os mais ricos e os mais pobres. A segunda dimensão é a dimensão econômica, né? Eu tenho que aumentar a eficiência nos sistemas, então produzir mais com menos recurso, não ter tanto desperdício. A terceira questão é ecológica, né? Dimensão ecológica. Tem que preservar o meio ambiente. Mas assim, eu não posso preservar cegamente o meio ambiente e esquecer que o ser humano está no meio. Ele também precisa sobreviver. Né? Então eu não posso sacrificar também o ser humano. A quarta dimensão é a dimensão espacial. Tem muita gente nas cidades. Hoje, mais de 80% da população mundial vive em cidades. Né? Então você vê São Paulo com mais de 20 milhões de habitantes, Rio de Janeiro com 10, né? Cidade do México também chegando a 30 milhões de habitantes, Tóquio, Xangai, Pequim e etc. São cidades gigantescas. Né? Então, distribuir melhor para não haver muito adensamento em poucos lugares. E, finalmente, a quinta dimensão é a dimensão cultural. Como é que eu penso? Então, eu tenho que começar a fazer as pessoas mudarem de pensamento,
modos de pensar e agir, despertar a consciência ambiental nas pessoas. E elas têm que começar a ver o que elas estão consumindo pode fazer mal para o meio ambiente, né? Então, o desenvolvimento sustentável é a ligação do desenvolvimento social, preservação e conservação ambiental e desenvolvimento econômico. Tá? Isto é desenvolvimento ambiental. Quando eu penso os três ao mesmo tempo dentro daquelas 5 dimensões que a gente acabou de falar. Daí a gente entrou na semana 4, que é a responsabilidade socioambiental. Gente, responsabilidade socioambiental é algo muito importante, né? Basicamente, responsabilidade socioambiental é quando uma empresa ela quer contribuir de alguma forma para a sociedade, mas desde que não seja obrigada a contribuir. Por exemplo, ela tem que pagar o imposto, ela é obrigada a pagar o imposto. Ela tem que pagar salário, ela é obrigada a pagar salário. Ela tem que pagar alguma coisa que é obrigada? Tem na lei? Tem que. Tem que fazer alguma coisa? Tem que diminuir a poluição dela? É obrigada pela lei? É. Isso é obrigado pela lei. Agora, se ela faz algo que ela não é obrigada pela lei, isso é o que a gente chama de responsabilidade social, que é para uma sociedade mais justa e igualitária. E quando a gente ainda insere o meio ambiente, a gente chama de responsabilidade socioambiental. Isso ela pode fazer tanto dentro da empresa, nível interno, quanto fora da empresa, o nível externo. Quer dizer, não precisa ser só para a sociedade fora da empresa, pode ser para o pessoal de dentro. Também é responsabilidade socioambiental. E responsabilidade socioambiental corporativa, então, quando a empresa faz, né? Ela trabalha em alguma coisa de forma voluntária, que ela não é obrigada a fazer, para melhorar a vida das pessoas, para melhorar o meio ambiente. Gente, de novo, muito importante, responsabilidade socioambiental, ela não é obrigada a fazer, ela faz porque ela quer. Se ela abre um posto de saúde, oferece atividades culturais, etc., ela está fazendo responsabilidade socioambiental. A BNT ISO 26000 define a responsabilidade ambiental como é expressada quando as organizações têm o desejo e o propósito de incorporarem aos seus processos decisórios considerações de cunho social, responsabilizando-se pelos impactos causados de suas decisões e ações na sociedade. Para isso é preciso ter um comportamento ético, transparente, integrado em toda a organização, levando em conta todas as partes interessadas. E a própria ISO 26000, ela coloca alguns princípios básicos para você ter responsabilidade socioambiental. Primeiro, a accountability, que ela preste contas do que ela está fazendo. Segundo, ela seja muito, muito transparente do que ela está fazendo, tá? Então, é assim, mostrar para a sociedade o que ela está fazendo e ser claro, não esconder nenhuma questão. Terceiro, ter comportamento ético, né? Então, honestidade, equidade, igualdade, né? Integridade. E isso é válido para pessoas, para animais, para o meio ambiente em geral. O quarto item para ter responsabilidade socioambiental é respeito pelos interesses das partes interessadas. Não é o que ela quer fazer, é o que a sociedade, o que o meio ambiente precisam que ela faça. Vem o respeito pelo Estado de Direito, né? Quer dizer, a gente vive numa democracia, por exemplo, aqui no Brasil, né? Ela não pode fazer simplesmente o que ela quer se for contra a lei. Ela não está acima da lei. Né? Nenhum indivíduo ou organização está em cima da lei. Então, ela tem que respeitar todas as leis e regulamentos que aquela sociedade tem. Daí vem o respeito pelas normas internacionais de comportamento, né? E pelo respeito aos direitos humanos. A empresa, em nenhum momento, pode desrespeitar a Carta da ONU,
aos direitos humanos e às legislações de cada país relacionadas ao direito humano. E ela pode fazer isso de várias maneiras, né? Boas práticas de governança, combatendo pirataria, sonegação, fraude e corrupção, defendendo os direitos das crianças e adolescentes, trabalho infantil, contra o trabalho infantil, defendendo os direitos do trabalhador, com práticas leais de concorrência, promovendo diversidade humana, daí a gente fala diversidade de religião, opção sexual, deficiência, raça, e etc. E ações sociais que sejam no interesse de toda a sociedade. Bom, estamos indo um pouquinho rápido, né, para dar um tempo para vocês, dar tempo de a gente tentar ver o máximo possível. Daí a gente entrou no mês de março, né, com mapeamento dos ciclos produtivos. A gente já viu um pouco sobre o meio ambiente, a questão de responsabilidade socioambiental, como a empresa pode inserir na questão socioambiental. E agora, para a gente começar a ver instrumentos ligados diretamente à logística reversa, eu tenho que saber o que acontece dentro da minha empresa. Por isso, mapeamento dos fluxos produtivos, os ciclos produtivos. A primeira coisa que a gente tem que saber é o que é um processo, né? Processo é um fluxo de atividade cujo resultado é entrega de um produto ou serviço. Então, em todo o processo eu tenho uma entrada e eu tenho uma saída, né? Como está aqui na figura que eu coloquei. E dentro do processo eu vou pegar o material que entrou na entrada, né? Modificar ele, tudo que for necessário, para produzir o meu produto, que é o resultado final de um processo. Assim, qualquer empresa, e eu estou falando não só de chão de fábrica, tá? Eu estou falando de escritório, por exemplo, tudo. Normalmente os processos não vêm sozinhos, né? Eles vêm numa sequência de processos. Então, as saídas de um processo são entradas do processo seguinte. As saídas do processo seguinte são entradas do outro processo. E assim vai, né? Um ciclo dentro da empresa. Então, é importante que a gente faça esse mapeamento, não só do ponto de vista ambiental, de logística reversa, mas para pensar a empresa como um todo, otimizar, promover melhorias, e essa melhoria só vem a partir do momento que eu conheço as metodologias e práticas diárias. E quando eu faço o mapeamento, nada mais do que demonstrar tudo isso de uma forma visual. Eu vou compilar, eu vou resumir informações em uma sequência, formando um processo. Isso é muito importante para a identificação de possíveis falhas. Quais são os benefícios do mapeamento de ciclos produtivos? Padronização, né? Assim, tudo vai ser padronizado, vai usar o mesmo modelo de trabalho, e daí as pessoas vão dominar aquilo e vão fazer aquilo cada vez melhor, com maior qualidade e maior produtividade. Segundo, vai me auxiliar na gestão do conhecimento dentro de uma empresa. Com esse mapeamento, todo mundo sabe o que está acontecendo. Então, eu não preciso gastar tempo mostrando quando entra um novo colaborador, etc., porque já está mapeado, né? E o conhecimento de um trabalhador que não está mais lá, ele não é perdido, porque já está mapeado. É importante que o mapeamento seja feito em todos os setores, tá? E que o colaborador conheça bem todas as fases para fazer cada vez melhor e atingir melhores resultados. Outro benefício é a identificação de gargalos. Gargalo de garrafa, né? Quando é pequenininho, assim vai aumentando, ou ao contrário, como você queira, né? O que a gente chama de gargalo é um problema, é um obstáculo para o processo produtivo. E com o mapeamento você reconhece mais facilmente os gargalos, né? Ele evidencia. E a partir do momento que você enxerga um gargalo, você pode promover uma ação corretiva rápida e eficaz.
O outro benefício é o controle do processo produtivo, né? Quais são os pontos fortes, os pontos fracos, a complexidade de operações, atividades redundantes que são feitas duas vezes, que talvez não precisem ser feitas duas vezes, são identificadas, corrigidas, melhoradas e assim por diante. Dentro desse controle do processo produtivo, a gente pode definir ou revisar, por exemplo, descrição de cargos, delimitar os responsáveis por cada processo, eliminar ações que não são necessárias, diminuir o tempo de execução e ter, assim, um maior entendimento do que é o negócio. Uma coisa muito boa é a possibilidade de mapear as grandes questões ambientais dentro do meu processo. E o mapeamento do processo, como a gente faz? A gente faz literalmente, pega um papel lá e faz, através de símbolos padrões, faz o mapeamento dos processos. O retângulo é atividade, losango é decisão, daí tem documento, conexão, direção de fluxo, né? É bom lembrar que um processo, ele tem uma atividade básica, por isso a gente coloca em um retângulo. E daí, a partir do retângulo, coloca os fluxos. Essa atividade básica, normalmente, a gente representa por um verbo mais substantivo. Por exemplo, cortar peça, emitir nota fiscal. E daí a gente coloca uma seta onde que vai mostrar a direção do fluxo, quer dizer, esse processo, depois de terminado, ele vai para outro processo. E depois vai para outro processo. Olha ali, ó, preparar peça, daí uma seta, cortar peça, outra seta, embalar peça. É claro que a gente pode ter, a partir de um processo primário, processos secundários, né? Processos paralelos. Limpar a mesa, ao mesmo tempo que a gente limpa a mesa, a gente empilha os pratos, ou duas atividades dentro da grande atividade de limpar a mesa, é empilhar os pratos e limpar o chão. Quando a gente tem um losango, significa uma decisão que a gente tem que tomar, né? Normalmente isso é representado por uma pergunta. O fornecedor é qualificado? E daí, a partir desse losango, a gente tem caminhos diferentes. Se sim, daí tem uma seta mostrando o fluxo, receber cotação. Se não, qualificar o fornecedor, para depois ele receber a cotação. A gente também pode fazer pontos de inspeção, também representado por um losango, né? Então, o visual está ok? É uma pergunta. E daí a gente também vai tomar uma decisão, sim ou não. E quando o mapa dos meus processos não cabe em uma página, a gente termina ele com uma bolinha e um número para indicar outra página. E finalmente, né? Início é um retângulo com início e fim, retângulo com as bordas arredondadas, né? Só escrito início e fim ali no coisa. Também quando tem um documento, tem a representação disso e assim por diante. Então, esse foi o mapeamento dos ciclos produtivos. Daí a gente viu a análise do ciclo de vida, né? Análise de ciclo de vida é mais ou menos o seguinte: quando a gente compra um produto, a gente pensa só que, quando eu não usar mais aquele produto, eu vou jogar fora. Isso é o único impacto ambiental. Mas vocês pararam para pensar que pode ter impactos no meio ambiente em tudo que se refere àquele produto? Por exemplo, quando eu compro um carro, impacto é só o uso do carro. Não. Quando o carro foi feito, já impactou lá na indústria. Mas vamos voltar um pouquinho antes. Quando a matéria-prima para fazer a lataria do carro, ela foi tirada lá numa mina a céu aberto na Amazônia. Ou a pipoca que vocês estão comendo, né?
Para plantar esse milho pipoca, já foi feito o impacto ambiental. Para colher esse milho pipoca, outro. Para transportar até a indústria de pipoca, outro. Para transportar até o supermercado, é outro. Para transportar até a tua casa, é outro. Para você fazer o milho pipoca virar pipoca e comer, outro impacto. E a análise ou avaliação do ciclo de vida, ela vê exatamente isso. Qual que é o impacto global que aquele produto está fazendo? Por isso a gente chama desde o berço até o túmulo. E ele tem várias fases. Eu tenho que definir objetivo, escopo da minha análise ou avaliação do ciclo de vida, análise do inventário, avaliar o inventário e interpretação. É claro, e daí aqui mostra muito bem todas as fases. Aqui é sabão em pó à base de coco, né? Óleo de coco. Então, desde o plantio do coco, o transporte, a fábrica, o transporte até o supermercado, o uso no dia a dia e jogar fora os resíduos. Isto é a avaliação do ciclo de vida. Qual o impacto ambiental em cada uma dessas fases? O grande problema é que a gente, algumas vezes, não escolhe o ciclo correto, o ciclo completo. Algumas vezes a gente não tem acesso a esses dados, então fica muito difícil saber qual é o impacto total disso daí. Existem já programas de computador que são magníficos, pessoal. Trazem item por item, item por item. Então, primeiro a gente tem que definir o escopo, né? Aqui é o corn chips, os sucrilhos que vocês comem no café da manhã. Eu peguei aqui desde a plantação, a preparação do solo, toda a energia aplicada, todos os produtos, resíduos produzidos, até ele ir para a fábrica, transformar em sucrilhos, ser packaging, sofreu empacotamento e o envio, o consumo e o que fazer com esses resíduos, né? Então, tudo isso daqui, a primeira coisa que eu tenho que definir é aonde que eu quero ver os impactos ambientais. Daí eu vou analisar todos os dados em cada parte disso daqui. Quanto que entra de material, quanto que sai de resíduo, quanto que entra de energia, dióxido de carbono, gás de efeito estufa e tudo mais. Eu vou levantar esses dados. Isso se chama análise do inventário. E daí eu vou avaliar. Eu já defini qual é o meu ciclo. Eu já levantei dados de entradas e saídas, matéria-prima, poluição causada em cada ponto desse ciclo. E agora eu vou avaliar. Isso é ruim? Isso é bom? Qual é o dano que causa no ambiente cada um desses pontos? Olha só, para vocês comprarem sabão em pó para usar em casa, olha por quanto impacto passa, né? E daí eu vou determinar qual é a fase do ciclo de vida. Por exemplo, aqui é o design e o desenvolvimento, a produção, a manufatura, o uso pelo consumidor final e o fim do ciclo de vida, né? E, finalmente, eu vou interpretar. E daí eu vou levantar todas essas informações de todas as etapas anteriores e interpretar qual é o dano causado, tá? Isso é análise do ciclo de vida. Aqui eu mostrei para vocês, até discutir com vocês, né, do carro, né? Isso daqui é um carro. Então ele tem aqui 5 fases. A primeira fase é essa linha da frente aqui, matéria-prima. A segunda fase é a manufatura. A terceira fase é a operação. A quarta fase é reciclagem, de gel fim de vida. E a quinta fase é jogar num lixão, né? Qual é a fase que mais dá problema ambiental? Que libera óxidos de enxofre, óxidos de nitrogênio, material particulado, CO2, CO, vibração, barulho, resíduo, energia, gasta energia. Qual é a fase? De operação. As outras fases não são tão danosas assim. E daí a gente termina o ciclo de vida.
Pessoal, já está batendo 1 hora aqui de revisão, tá? Eu falei para vocês que ia rever aqueles mais antigos, né? Mais velhos, principalmente para os calouros aí, tá? A partir de agora, só tem mais 2 assuntos, né? Logística reversa, conceitos e definição 1 e 2, e rastreabilidade de produto. Essas foram as nossas últimas aulas. Eu espero que esteja mais fresco na mente de vocês. Qualquer coisa, pode me mandar um e-mail sem problema algum. Tá certo, pessoal? Gente, vamos prestar atenção na prova e com calma, tranquilidade. Eu tenho certeza absoluta que vocês são capazes. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, tá? Mas não é porque o professor acha que vocês são capazes, que, não vou fazer nada, nem vou estudar. O professor acha que eu sou demais. Tá? Não, eu acho que vocês são demais mesmo, de verdade, legal. Só que vocês têm que colaborar, né? Que nem aquele cara que ora para Deus o tempo todo, me faça ganhar na loteria, me faça ganhar na loteria. E Deus se enche o saco dele e diz, cara, me ajuda, pelo menos aposte, né? É a mesma coisa para vocês. Eu tenho total certeza que vocês são capazes de tirar uma boa nota, tá? A prova vai valer 5, se eu não me engano são 12 questões, eu não me lembro muito bem. Vai valer 5. Aquelas atividades, trabalhinhos, eu vou corrigindo essa semana, vai valer 3. E a frequência de vocês na aula vai valer 2. Quer dizer, quem vem em todas as aulas vai ganhar automaticamente 2 pontos no bimestre, tá? E assim, quem faltou mais aulas vai ganhar menos pontos no bimestre. Tá certo, pessoal? É isso aí, então, gente. Tudo de bom para vocês, estudem e principalmente usem a cabeça. Sala 312, nessa próxima sexta-feira, às 7h15. Eu queria lembrar só mais uma coisinha, tá? É o seguinte, eu já falei para vocês que vocês só vão poder ficar com lápis, caneta e borracha, celular desligado dentro da bolsa e a bolsa na frente da sala, mas tem uma outra coisa, chegar atrasado, né? Para mim não tem problema chegar atrasado, não estou nem aí. A grande questão saiu um aluno, ninguém mais pode entrar. Saiu um aluno, ninguém mais pode entrar. É claro, né? Isso é óbvio, não é nenhuma regra. Isso é uma questão de bom senso. Quem sai pode falar para os outros, caiu tal coisa, caiu tal coisa, responda assim, o outro vai ver ainda lá no celular os slides do professor Klaus, etc. Então, assim, vocês é que vão decidir qual é o horário mínimo para a saída, tá? Qual é o horário mínimo para a saída. Se tiver todo mundo na sala, podem fazer a prova e sair. Mas se alguém estiver atrasado e alguém sair, esse que está atrasado não vai poder entrar. Não vai mais poder entrar, de verdade, tá? E não tem mais segunda chamada, então não tem como recuperar essa prova, tá? Então é muito importante que vocês escutem entre vocês. Se alguém estiver atrasado, quanto tempo a gente vai esperar? Tá bom? Se tiver todo mundo sem crise, sem problema algum. Mas se alguém chegar atrasado, vocês é que vão definir quanto tempo vocês vão esperar. Professor, vamos dar meia hora, 1 hora, né? É claro que se vocês derem 1 hora, o cara chegou antes, tudo bem. Podem sair depois que o cara chegou, tá? É isso aí, então, gente. Estou ansioso para ver vocês pessoalmente. Que legal vai ser ver a carinha de vocês. Nossa, isso tá me dando alegria, apesar de ser uma prova, né? Mas está me dando alegria desde já ver vocês pessoalmente. Espero vê-los com saúde, com força, com vontade e vamos lá tirar 10 na prova, tá bom? Até sexta-feira, então, gente. Um abraço para todo mundo, tá? É isso aí, pessoal.